Glória a Deus, Jesus. Obrigado, Pai, por mais uma semana estarmos aqui, porque o Senhor nos sustentou mais uma semana, Deus. Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por ter cuidado de todos nós, da nossa família, da nossa igreja, dos nossos pastores, Senhor. E mais uma semana estamos aqui na casa do Pai, reunidos, Senhor, reunidos em espírito. Nós aqui, você na sua casa, mas estamos em espírito, em corpo de Cristo. Que possamos adorar e louvar ao Deus, ao Todo-Poderoso, ao grande Eu Sou. Oh Pai, receba Deus, receba Deus, a cada louvor, a cada família, cada palavra entoada, cada oração, Jesus. Tudo é para Ti, Senhor, tudo é para glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Meu coração se enche de alegria, Pai, em estar na Tua casa, estar na casa do Pai, porque é em Teus braços que queremos estar, Senhor. O Senhor é tudo o que precisamos, ó Pai. A Tua presença é tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos é o Senhor. Oh Deus, maravilhoso Tu és, Jesus. Santo, poderoso. Adorar o Senhor, aleluia. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, Teu amor é bem maior que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o Teu servo, quero atrair Teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti como um filho que Te ama. Tudo que eu quero é estar perto de Ti. Nos Teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Pega suas mãos e diga: eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só pra Ti. Aleluia. Me conheces, me conheces,
sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, aleluia. Teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. No dia de hoje estaremos meditando sobre o tema Retornando à Casa do Pai. É um tema atual, oportunista, diante de tudo que estamos vivendo nos dias atuais, de toda essa ameaça dessa pandemia, todo esse temor, todo esse medo, pavor, pânico. Nós estamos realmente necessitando, logo, logo, retornar à casa do Pai. Jesus, enquanto esteve sobre a terra, nos seus ensinamentos, registrados lá no Novo Testamento, ele utilizou muito o método didático muito comum no Oriente, pelos mestres, o sistema de frisar, firmar, fixar uma mensagem através de parábolas. Parábolas são narrativas com um fundo moral e até mesmo espiritual. Ele tem o intuito de associar um tema, uma mensagem, a uma ilustração, para que ela seja fixada na memória da pessoa e principalmente leve a sua consciência a tomar um posicionamento. É como se fosse o badalo de um sino que toca e depois fica tempo retinindo na consciência da pessoa. Ela é muito abrangente, é uma técnica muito abrangente, e Jesus se utilizou disso com uma maestria maravilhosa. Há mais ou menos o relato de mais ou menos 50 parábolas de Jesus. E hoje nós vamos estar inserindo, meditando em cima de uma delas, muito conhecida por sinal, que é a parábola do filho pródigo.
está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, mas eu gostaria que fazer essa leitura para que o meu ouvinte, que não esteja de posse da sua palavra ou não conheça as Escrituras, possa entender o fundo que vai se passar nessa narrativa que Jesus contou. Essas parábolas, são 3 parábolas seguidas, uma trilogia que são formadas por 3 parábolas, mas essa em específico traz uma mensagem muito atual e oportunista para nós hoje, como Igreja de Cristo. A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11: E continuou Jesus dizendo: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me confere. E ele repartiu os haveres, a herança. Passados muitos dias, esse filho, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, uma grande situação de conflito, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ali desejava fartar-se, estava com fome, fartava-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, seu filho, estou aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores comuns. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido, cheio de compaixão no coração, correu e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde o anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Como eu disse, essa parábola ela faz parte de 3 parábolas. A ovelha, não aqui é perdida, mas aquela ovelha fujona, a ovelha rebelde, a dracma perdida e o filho pródigo. São 3 parábolas que são no mesmo contexto, e o teor dela, a mensagem central dessas 3 parábolas é a manifestação do amor de Deus na busca pelo homem, principalmente do pródigo. Existe realmente uma concordância atual aí fora entre políticos e as pessoas, economistas, que essa pandemia vai oferecer para nós uma segunda onda, quer dizer, uma segunda etapa, que nós vamos ter que ter uma crise social na parte da economia, perda de empregos, com tudo mais. Mas eu vejo que essa segunda onda em relação à igreja, ela vai trazer realmente algo muito complicado para nós, complicado para o corpo de Cristo, que vai ser a devastação espiritual na vida de muitos crentes. Muitos crentes, isso é uma observação geral entre líderes, pastores e até mesmo entre sacerdotes de várias denominações, que estão realmente preocupados, estão ansiosos com o retorno desse povo totalmente devastado espiritualmente falando. As influências da carne, esse povo sofreu durante essas quarentenas e esse tempo pela qual eles se afastaram da igreja e se afastaram por conseguinte da parte espiritual da igreja. Essa quarentena os aprisionou, os isolou socialmente, mas também os isolou espiritualmente. E muitos estão, amados, criando hoje corações ansiosos, corações em depressão, e foi inevitável um esfriamento espiritual do povo de Deus. Houve sim um retrocesso espiritual, com certeza,
E esse quadro parece tão pessimista, mas no dia de hoje, através dessa palavra, meditando nessa palavra, eu gostaria de desafiar os queridos que me ouvem para uma mensagem de esperança, uma esperança de fé, algo que possa realmente, mesmo que venha essa segunda onda, essa devastação espiritual no meio do povo de Deus, nós temos realmente uma mensagem de esperança no nosso coração. E essa palavra de hoje, essa parábola de Jesus, traz essa esperança para o nosso coração, traz essa esperança para o povo de Deus. Antes de continuarmos, eu gostaria de orar com os irmãos, eu gostaria de fazer uma oração, suplicando a presença poderosa do Espírito Santo, para que ela pudesse realmente vir sobre todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Eu não sei aonde ela vai chegar, aonde ela vai e quem ela vai atingir, mas de uma coisa eu creio, que essa semente será lançada com poder e com autoridade pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, que essa semeadura desse instante possa chegar aos corações, até mesmo aqueles mais distantes, papai, aqueles que estão desanimados, frios na fé, aqueles, meu Pai, que estão realmente colocados numa situação, Senhor, onde eles não têm vigor espiritual mais, onde as influências da carne já tomaram espaço na sua vida. Eu rogo a Ti agora um despertar, um reavivamento, para que auxilie esse povo a retornar à casa do Pai. Que haja essa palavra, seja um incentivo para romper todas as amarras e possa realmente trazer o Teu povo novamente ao convívio presencial, da comunhão, na unidade espiritual da Tua igreja. Eu oro na autoridade e poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, essa parte, essa vivência que nós tivemos nesse tempo de pandemia, trouxe algo muito que estava parecendo ser desprezado e ignorado no meio da igreja, que é a luta que o cristão trava, esse nova criatura em Cristo trava com a sua própria carne. Estava sendo algo muito ignorado, estava sendo algo levado muitas vezes sem pretensão nenhuma, e o espírito estava realmente incomodado, tanto que tudo isso que aconteceu na população, aconteceu atingindo as igrejas, trouxe claramente e objetivamente: o Senhor deseja restaurar e reavivar o seu povo. E através disso nós temos que compreender, como está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, se você for ler depois, é o capítulo mais longo que trata sobre essa luta espiritual e fala sobre o poder do Espírito revivado dentro de nós, a luta desse Espírito contra a influência e a possessão da carne. E ele fala ali que o crente não é mais inclinado às coisas da carne, mas quando ele se inclina, é uma existência de dois lados, de duas inclinações para dois lados, mas quando esse cristão se inclina para as coisas da carne, ele traz inimizade dele com Deus, e portanto ele não pode agradar a Deus. Se ele se inclinar para as coisas do Espírito, que são eternas, ele vai sim ter um momento de reavivamento com ele e com Deus. Esse tempo que a igreja passou dentro de casa, afastado do convívio comunitário da igreja, alguns irmãos realmente se isolaram demais, praticamente se fecharam dentro das suas casas. Esses irmãos se tornaram vulneráveis sim, à fragilidade de tentar manter uma espiritualidade, manter a espiritualidade firme, forte, convicta dentro de casa. É impossível, amados. Eu vou dizer para você que o ritualismo religioso, a rotina religiosa, em nenhum momento, amados, ela consegue transformar o coração do homem. Por mais que ele frequente uma igreja, por mais que ele esteja realmente frequentando, mas ele frequenta sem compromisso, ele não permite o confronto no seu coração. E agora, sem esse confronto dentro da comunidade, dentro do poder, agindo dentro do corpo de Cristo, certamente houve um retrocesso espiritual, e principalmente velhas práticas, manias, pecadinhos, resíduos da velha natureza pecaminosa retornaram, com certeza, porque a inclinação se fez para a influência da carne. Eu não estou dizendo aqui que ninguém perdeu a salvação, de forma alguma, eu não creio nisso,
mas perdeu a alegria de ser salvo, com certeza. Isso é notório, e foi ministrado aqui algumas semanas atrás sobre a alegria da nossa salvação. Mas muitos ainda vêm com desculpas, é uma defesa, é um método de se defender. E eles falam que dentro das suas casas, eles estão realizando os seus cultos, orando. Mas eu quero desafiar o irmão que está dizendo agora no seu coração: pastor, o senhor está enganado porque eu mantive uma vida espiritual. Sim, meu irmão, não estou duvidando disso, e nem preciso duvidar disso. É você, é responsabilidade tua e com a tua família. Mas se você fizer uma autoanálise, você vai ver que as suas orações se tornaram egoístas. Sim, você só ora por você mesmo e no mais, ora pela sua família. Você começa a ficar fechado dentro de um mundo que só induz você a orar por você mesmo, e no máximo orar pelo seu esposo, pela esposa e talvez pelos seus filhos. Se tornou uma oração, perdão da palavra ser dura, mas se tornou uma reza, uma rezinha. Muitos estão lendo a palavra sim, mas superficialmente, sem meditação, sem permitir que essa palavra confronte o seu estado de pecado, muitas vezes, de erro. E sem falar aqueles irmãos que ficam com louvores no YouTube, procurando mensagens escolhidas, mensagens agradáveis, porque é fácil, você liga lá no YouTube, se a mensagem não estiver de acordo com o gosto seu, é só você clicar e mudar. Não estou falando, amados, que não devo ter meu culto doméstico, ter meu momento a sós com Deus dentro da minha casa, mas só isso, só essa prática religiosa não fortalece a minha espiritualidade de maneira alguma. A minha espiritualidade, ela não pode ser substituída fora da unidade, da comunidade, do corpo de Cristo. Sinceramente, como pastor da minha igreja, tem irmãos que depois da quarentena eu não os vi mais. É incrível, você pode estar dizendo, mas eu como pastor deveria estar ligando, deveria ter ido lá visitando. Amados, tem irmãos da igreja que desapareceram. Tem hora que eu fico pensando que já foi arrebatado, e eu fico preocupado com isso. Eu disse, foi arrebatado e eu fiquei para a segunda excursão. Mas, amados, há um engano, e nós temos que ter a capacidade de fazer essa autoavaliação nossa e também da nossa família. Não podemos, de maneira alguma, substituir a comunhão, o poder e a autoridade da comunhão do corpo de Cristo com algo dentro da minha casa, com uma espiritualidade que, desculpa, não vai se manter. Você pode estar ficando meio incomodado com essa palavra, mas uma reação inaceitável daquele que começa a alimentar a sua carne, começa a alimentar os desejos da sua carne. A sua carne começa a querer mandar, a tomar as decisões por você. Você sabe disso, você sabe o poder que a carne tem de levar a você a um afastamento de Deus e exigir coisas de Deus. Como eu disse, essas orações dentro de casa continuamente, chega num ponto que você começa a ser alguém que está exigindo de Deus algumas coisas, sendo que Deus não sabe as suas necessidades. Será que Ele não tem conhecimento da sua vida? E essa exigência foi o que aconteceu com esse jovem, dessa parábola que Jesus contou. Olha aqui no capítulo 13, ele fala, aqui no capítulo 12, ele fala assim: Pai, dá a parte que me cabe. Esse rapaz não tinha direito a nada, meu querido. Esse jovem, esse filho mais novo, não tinha direito a nada da herança do pai. Primeiro, porque o pai era vivo, e segundo, porque ele era mais moço. Mas o pai, assim mesmo diz o texto, que repartiu e entregou a herança nas suas mãos. Deus tem dado a nós muito mais do que merecemos, com certeza. Se você não se atenta ainda e você não sabe o que significa a parábola do filho pródigo. Pródigo significa esbanjador. Pródigo significa aquele que tem ingratidão no seu coração, mesmo recebendo amor, carinho e afeto. Você acha que nunca percebeu? Você achou que pródigo era o quê? Significaria o quê?
Mas o português é uma palavra muito dura, muito pesada. São pessoas que esbanjam, que tomam para si aquilo que pertence a Deus. Eles querem, tomam e acham que estão e saem para esbanjar. E viram as costas para Deus e se tornam ingratos com Deus. Amados, a espiritualidade, a busca por Deus, estar com Deus, não blinda nenhum cristão da influência da sua carne de maneira alguma. A sua carne realmente está viva dentro, porque a carne nunca será convertida. Ela realmente, aquela ilustração que fala, não é a melhor ilustração, mas é uma ilustração fácil para entender. É como se nós tivéssemos duas feras dentro de nós, dois tigres. Aquele que vence é o mais forte, aquele mais bem alimentado, é aquele que vai dominar o outro. E a pergunta que fica no nosso coração, que fica no dia de hoje: qual dos tigres você tem alimentado mais? Qual é que tem dominado as suas atitudes, reações e escolhas? É o tigre carnal ou espiritual? Queridos, a carne não se converte. Ela tem que ser crucificada todo dia, através de renúncias, através de dizer a ela não. Eu não vou praticar certas coisas, porque tudo da carne me é lícito, diz a palavra, diz o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito. Eu posso realizar o que quiser e fazer o que quiser, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Nem tudo está permitido a mim. E eu não vou permitir ser dominado por nenhuma dessas coisas. Por isso, meu querido, eu creio que você tenha entendido essa palavra, porque na carne eu nunca serei melhor. Eu nunca irei melhorar de maneira alguma. Eu tive que reaver, eu tive que revisar a minha teologia, quando eu dizia que de buscar ao Senhor, de estar na presença de Deus, eu particularmente me torno um pouquinho melhor. Mas eu comecei a revisar isso porque eu compreendi pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, que não é no meu ritualismo religioso que eu melhoro de maneira alguma. O ritualismo religioso pode me transformar, perdão da palavra, mas que veio agora à minha mente, pode me transformar num pavão religioso. O pavão, não sei se você já viu, o pavão, quando ele se abre, ele fica todo enfeitado, ele fica maravilhoso, ele se apresenta de uma maneira, e há muito cristão pavão religioso. Mas na petição, quando é provado, e quando aconteceu, como aconteceu para nós, atravessar uma pandemia, ele desaparece. Sumiu os pavões enfeitados religiosos das igrejas, amados. Por que eu estou dizendo isso? Porque não conseguiram e não tiveram a capacidade de dizer não à sua carne, à sua vontade, à sua inclinação para o mal. Eu não consigo me tornar melhor com práticas religiosas. Eu só me torno melhor quando eu permito que o Espírito Santo trabalhe em mim e frutifique em mim o fruto do Espírito. E eu começo a evidenciar, não mais eu, mas o próprio Cristo em mim. Aí sim eu posso dizer: eu estou um pouquinho melhor. Queridos, há uma necessidade de uma autoavaliação. Tem muita ainda que insiste que se ele estiver ligado e se você telefonar para ele, eu não sou muito adepto do WhatsApp, mas eu ando dando às vezes alguma sapiada de algumas coisas que colocam no WhatsApp, e eu vejo irmãos em Cristo colocando que eles estão numa efusão espiritual muito grande. Colocam até mensagens para o pastor ouvir, que eu acho uma incoerência enorme. Eu não preciso de mensagem, eu preciso dele comigo. Eu preciso da companhia daquele irmão comigo, andar comigo. Como pastor, eu quero a minha ovelha próximo de mim. Eu não quero mensagem por WhatsApp, eu não quero alerta pelo WhatsApp, de maneira alguma. Eu quero que você venha e ande comigo. Mas pastor, o senhor está escolhendo andar por uns caminhos meio assustadores. Sim, mas eu não preciso de mensagem, meu irmão. Eu preciso de companhia. Eu preciso de servos que andem do meu lado, que me sustentem, que orem comigo, que estejam na minha companhia, que chorem comigo.
até que tenham medo e temores comigo. Querido, eu preciso ver você, eu preciso tocar em você. Quando eu alimento essas inclinações da carne, eu me torno duro, insensível. O meu eu, a minha autossuficiência a minha arrogância se torna insuportável para mim mesmo. É interessante que o eu, ninguém consegue avaliar o seu próprio eu. Todo mundo vê o meu eu, só eu que não vejo, ou não quero ver. Todo mundo me vê, todo mundo me critica, todo mundo vê meus defeitos, todo mundo olha e diz, ele não devia fazer assim, devia fazer assado. Engraçado que a própria pessoa não vê nada disso, porque o eu, ele tem essa capacidade arrogante de não mostrar os meus defeitos, só do outro. E geralmente eu procuro mais defeito no outro para que eu possa ter a minha consciência em paz. É o que aconteceu com esse jovem. Depois de uns dias que o pai cedeu a herança para ele, olha lá, passado não muitos dias, você vê que aquele que começa a andar na carne, meu irmão, aquele que começa a ter a inclinação para as coisas da carne, que começa a retroceder espiritualmente, chega num dia que ele vai dizer o que para Deus? Até logo, estou indo embora. Está dizendo aqui, ó. E ele partiu para uma terra distante, uma terra mais longe de Deus, e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amados, a autossuficiência, essa autossuficiência, quando ela cresce dentro de nós, ela leva o cristão, sabe fazer o quê? A tocar o que não devia. Frequentar aonde não deve frequentar, beber o que não deve, tomar atitudes e práticas que não deveria estar tomando. Por que ele faz isso? Porque ele se torna carnal, ele está inclinado para as coisas da carne, e nós já vimos lá em Romanos 8, que aquele que se inclina para as coisas da carne, não cogitam as coisas espirituais, desagradam a Deus, e é inimizade contra Deus. E esse jovem disse, vou embora. Queridos, quando eu estou nessa fase carnal da vida espiritual, vivendo mais pela carne do que pelo Espírito, existe uma ilustração que eu gosto muito, que foi também na minha vida muito importante, quando eu entendi a narrativa, a parábola do anzol e da isca. Amados, quantos anzóis que estão espalhados por aí, mas o anzol em si mesmo, ele não é perigoso. O anzol está ali, eu posso olhar para o anzol, ver aquela ponta afiada e dizer, não vou chegar perto, não toco naquilo. O anzol significa as tentações que vêm sobre nós como cristãos, e nós somos tentados dia e noite, diz a palavra. É só você sair do seu convívio, principalmente daquele convívio espiritual que você está vivendo, que você vai ver anzóis para tudo quanto é lado, tentação em cima de tentação. A tentação não é pecado, diz a palavra, mas o inimigo, sabendo que eu estou andando por aí, que eu estou distante do Pai, como esse rapaz, ele estava distante, o inimigo vem e coloca uma isca atrativa, sedutora, prazerosa nesse anzol. E quando isso acontece, essa tentação se torna perigosa. E o cristão está a um passo de cair. Queridos, você pode estar dizendo, mas como que eu posso resistir à tentação? Se você estiver na carne, eu digo para você que será muito difícil você resistir. Por isso que muitos caem, pecam e dissipam tudo que Deus deu a eles, vivendo dissolutamente. Como cristão, necessitava ter mais espiritualidade, conservar a sua espiritualidade,
para poder olhar aquelas iscas e dizer: não, tudo me é lícito, nem tudo me convém, e eu não vou permitir ser dominado por nada disso. Infelizmente, amados, esse jovem, como muitos cristãos, perdão da dureza da palavra, mas o final de alguém que anda distante de Deus, alguém que anda na prática religiosa, mas na carnalidade, o final dele é chiqueiro. Que me perdoem os irmãos suínos, os bichinhos. E chiqueiro, amados, não é um lugar somente sujo, imundo, fedido literalmente. É um lugar onde a alma não é suprida. Vocês viram aqui? Versículo aqui, 16. E ele desejava pela fome, e ninguém lhe dava nada. Amado, quando o cristão está vivendo longe de Deus, nada supre o vazio do seu coração. Tudo que ele tem é tomado, dissipado. Tudo que ele conquista, o inimigo tem autoridade para tomar e roubar. Tudo aquilo que ele começa a construir, o inimigo assopra e derruba, escandaliza. Dissipou. Essa palavra no grego tem um poder, uma força muito grande, que não tem no português. Dissipar dá a ideia no português de perder, mas no original grego não é. Dissipar é gastar. Gastar sem repor. É a mesma coisa se você ter uma poupança e só ir tirando, sem pôr. Quando você for lá algum dia, não tem mais nada. Que é o que aconteceu com esse jovem. Ele foi perdendo, e o final da sua vida foi um chiqueiro. Foi um local aonde nada lhe é suprido e ninguém lhe dava nada. Diz aqui, ele se agregou aos porcos, desejava fartar e ninguém lhe dava nada. Eu fico vendo essas campanhas, deve ser feita de beneficência, de ajuda, de recolher alimentos para aqueles que vão estar hoje passando necessidade, extrema necessidade. Sim, claro que é válido, é a compaixão do coração, não é porque somos só cristãos, não. O homem tem esse poder de bondade, de compaixão, de misericórdia, sim. Mas, amados, o que esse povo vai precisar muito não é somente de comida que sustenta a carne. O que está faltando hoje, inclusive para o povo de Deus, é o sustento espiritual. Há muita gente dizendo: pastor, a igreja está fechada. Mentira! A igreja nunca fechou, meu amado. Nunca fechou, porque nem as portas do inferno prevalecem contra ela. Não é um decreto de governo que se fecha uma igreja. A porta está encostada, isso sim, reconheço, porque obedecemos ao decreto. Mas a igreja nunca esteve fechada, meu irmão. A sua vida espiritual nunca esteve à deriva. Você nunca foi abandonado pelo Senhor. Pelo contrário, o Senhor não ordenou e não deu autorização para você ir visitar chiqueiros, de maneira alguma. O Senhor sempre se manteve firme aonde Ele está, que é na ponta desse altar, esperando por cada um de nós. Mas o chiqueiro, ele traz um espírito no coração de rebelião. É o espírito mais terrível que a Bíblia fala. Espírito de rebelião contra Deus. Amados, eu fico impressionado quando eu vejo uma pessoa com vazio na alma. Quando eu vejo um crente, cristão, que conhece a palavra, que já foi discipulado, que já leu, já estudou a palavra durante anos, e permite essa ação da sua carne tomando tudo aquilo que foi construído, destruindo todas as bênçãos que o Pai já ofereceu e já entregou nas suas mãos, jogando fora, dissipando.
Você pode estar incomodado com essa palavra, mas eu digo a você que essa palavra, ela chega numa hora que ela dá um revés. Oh, glória! Essa parábola chega num ponto que ela tem um ponto central dela. É o ponto onde parece que esse texto, a história se evidencia de uma maneira espetacular. É o poder da palavra. Versículo 17. Esse jovem, diante de tudo que ele estava passando, diz a palavra, e ele caiu em si. Sabe o que é cair em si? É permitir que aquela voz lá dentro da sua consciência te cutuque e disse: tolo, você está no meio de porcos, você está sofrendo, você está em desespero, você se esqueceu de onde você saiu, você esqueceu da casa do Pai. Amados, há um jargão popular que diz: quem não vem por amor, vem pela dor. Eu digo a você, isso é mentira. Se você crê nisso, não é bíblico, não está na Bíblia, não. Ninguém vem a Deus pela dor. Ninguém busca o Senhor pela dor, somente pelo amor. Porque a mensagem central da palavra de Deus é amor. E Deus busca em amor, nunca pela dor. O homem sim, que entra em agonia de alma, em sofrimento, em desespero, mas ele busca alívio. Pode andar pelas ruas, vai lá na Cracolândia. As pessoas querem realmente um alívio, mas não querem alterar o rumo da vida. Não querem confronto com o seu pecado. Eles não querem ser curados, eles não querem retornar à casa do Pai. Eles querem aliviar aquele tormento que aquele jovem começou a passar. E ninguém lhe dava nada. Abandonado, sem amor, sem afeto, sem carinho, desesperado. Mas nesse desespero se busca todo tipo de alternativa, seja mandinga, seja limpar o corpo fechado nos terreiros, os profetas em plantão, os benzedores, tudo apenas para quê? Para aliviar o peso da dor, o vazio da alma de se estar longe de Deus. Querem trocar de uma roupa, deixar ficar um pouco mais perfumados, mas para retornar para o chiqueiro um pouquinho mais limpo. Só isso. Muitos crentes acham que um culto de domingo à noite, uma missa de fim de semana, é capaz de espiritualizar a sua vida, o seu coração. Mentira. Mentira. Se você ficar sem se alimentar, se você alimentar só no domingo, de tardezinha, você vai enfraquecer e vai morrer. Da mesma forma, espiritualmente falando, a ilustração vale para nós. Esse rapaz, esse jovem da parábola, diz aqui, caindo em si, ele não retornou, ele não lembrou da casa do Pai, porque ele estava passando fome, porque a comida era péssima, porque ele estava afastado, doente, no meio daqueles porcos fedidos. Não foi isso que tocou o seu coração. O texto fala muito claro. Eu me lembrei que quantos trabalhadores do meu Pai estão próximos dele e têm recebido amor, carinho e atenção. O que tocou o coração desse jovem foi a lembrança do amor que o Pai tinha para todos aqueles que estavam à sua roda. Queridos, o que atrai o homem à presença de Deus, o que vai trazer muitos crentes de volta ao convívio do corpo de Cristo, é a necessidade do amor do Pai. Eu me lembro de João Calvino, quando ele diz que essa atração por Deus, ele chama da
irresistível graça. Isso eu acho lindo do calvinismo. A irresistível graça. A irresistível atração por Deus. Algo, amados, que se eu perder, dificultar, como aconteceu com esse jovem, e eu vou mais longe, quantos crentes, cristãos, hoje, abraçados a porcos? Quantos cristãos tentando superar o vazio da alma, a falta de amor e afetividade de Deus, abraçados a porcos, beijando porcos. Amados, é uma loucura, é uma irracionalidade, mas é algo tão maravilhoso, essa atração pela graça, pelo amor do Pai, que nos arranca da onde estou, não interessa o estado que eu estou. E esse rapaz, Jesus, ele não conseguiu, talvez aqui, expressar a coisa mais horripilante que é. Talvez hoje ele não falaria que ele estaria aqui guardando porcos. Talvez se fosse traduzido e atualizado essa palavra para hoje, devia assim: e esse jovem foi parar na Cracolândia. Porque para mim aquilo, amados, não são seres humanos, são porcos, e não é nada depreciativo não, é com amor, porque Deus ama aquele povo, e tem chamado cada um deles, mas muitos não ouvem a voz, porque não querem sair, não conseguem sair, romper. Porque esse texto, Jesus, ele termina de uma maneira, ele chega no clímax, ele chega no ponto alto dessa narrativa. O rapaz não suporta mais, ele não suporta mais o estado que ele está vivendo, o desespero da sua alma, a necessidade e a falta de amor do Pai, a lembrança, as saudades do tempo que ele teve com o Pai, da ingratidão que ele teve com o Pai. Tudo isso veio para ele, mas ele não foi lá e foi se entupir de drogas, ele não foi lá e foi beber, ele não foi lá e foi tentar suicídio. Não, ele diz aqui, Jesus dá a solução, versículo 18: levantar-me-ei e irei. Amados, como falta para nós decisão, mas atitude. Tem gente que está chorando, buscando, dizendo: Senhor, eu não consigo viver sem teu amor. Creio nisso, meu irmão. Quantos irmãos hoje põem um louvor inspirativo e choram de saudade da casa do Pai? Quantos estão até mesmo dizendo o vazio que eles têm de estar longe da comunhão do corpo de Cristo? Com certeza. Mas não tomam uma atitude, uma posição. Não rompem contra o medo, contra esse terror que se virou aí fora. Não conseguem realmente romper com aquilo que necessita ser rompido. Esse jovem se levantou, tomou consciência do seu estado e disse: irei ter com meu Pai, e principalmente: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Reconhecimento que o único culpado que levou ele a esse estado foi ele mesmo. Ele não ficou procurando culpado, ele não ficou procurando alguém que fez, ele não falou de maldição hereditária, ele não falou: meu pai, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, fui abusado, foi isso, aquilo, nada. Eu pequei, eu errei, eu tomei a decisão errada de andar dissolutamente longe de Deus. Queridos, você tomou a decisão de andar, de se afastar de Deus. Pastor, mas eu não estou longe de Deus, eu não estou longe de Deus. Está assim, meu irmão, está assim. Essa espiritualidade que você está vivendo é enganosa, já disse isso. É enganosa. Nós temos reunidos todos os dias
Não estamos quebrando decreto nenhum. Não estamos ilegalmente rompendo, sendo insubmissos à autoridade constituída. Não. Temos álcool gel, cada um vem com a sua máscara. Cada um senta num canto, espalhado. O nosso templo é muito grande, é espaçoso. Mas me corta o coração de ver 3, 4, no máximo 5 irmãos. Fazendo o quê? Clamando para que tudo isso passe logo. Porque cada dia que isso continua, meu irmão, você está correndo um risco de ver a sua espiritualidade dissipada a tal ponto que para você resgatar aquilo que você era, vai levar anos. Se você conseguir restaurar. Nós vimos aqui porque nós buscamos aqui o afeto da comunhão, da unidade espiritual, a autoridade da unidade espiritual da igreja. Meu irmão, o que impede você? Que temor é esse? Que medo é esse? Que leva você a circular por tantos lugares aí, comércio e tantos outros lugares, e você não tem a disposição no teu coração de entrar na tua igreja com o teu povo, para pelo menos clamar ao Senhor por misericórdia, por aqueles que vão realmente se perder e perder a sua vida, destroçar famílias. Eu particularmente não entendo isso. Salmo 31, se eu não me engano, versículo de 20 em diante, ele vem tratando sobre a atitude do verdadeiro adorador. E ele chega no versículo final, ele disse: esforçai-vos, esforçai-vos, tenha força, força em cima de força. Porque esse rapaz fez, levantou e foi em direção ao Pai, e se esforçou, tomou uma atitude, e chega no clímax, no ponto alto agora, versículo 20, levantou-se e foi. Eu fico imaginando a luta desse rapaz, mas o amor de Deus vence qualquer obstáculo na vida de quem quer que seja. O amor de Deus é o único instrumento e ferramenta de libertação do coração do homem. O homem só abandona os chiqueiros e os porcos por amor a Deus, nunca pela dor, mas pelo amor de vir e buscar e conhecer esse amor de Deus. E esse rapaz se levanta e vai. E olha que coisa linda. E o pai o avistou de longe. De longe. Ele devia estar muito barbudo, feio, sujo, fedido. Mas o pai o conheceu de longe. E ele sai correndo. Olha que coisa linda. É o pai que corre. É o pai que vai ao encontro dele, com compaixão. E diz o texto: o abraçou e o beijou. O português era a língua morta, mas no grego ele fala que esse beijo é algo afetivo, é algo terno, que restitui vínculos afetivos, familiares. Não é um beijo comum, não é um abraço comum. Esse pai recebeu aquele rapaz do jeito que ele estava. E é interessante que ele vai agora e vai dar uma aula maravilhosa para mim, para você e para você, meu querido, que está afastado desse amor. Coisa mais trágica para mim é ganhar presente. Oh, mas você não gosta de ganhar presente? Eu gosto. Só que o corpo da criança aqui é muito grande, e eu ganho
camisetas, camisas. E a pessoa dá com tanto amor para mim, olha, eu achei tão bonito, eu lembrei de você, eu digo, oh, obrigado, e eu vou todo efusivo, quando eu abro o pacote, eu levanto, eu falo, meu Deus, eu não caibo dentro disso. E o duro que a pessoa encontra com você e diz assim, está usando, você gostou, eu digo, não entra em mim. Se entrar, não sai. Sabe por quê, amados? Porque o prazer de presentear foi maior do que analisar o tamanho, o gosto. Por que eu estou dizendo isso? Versículo 21, 22. Interessante no 21, que o filho começa a se justificar, e o pai fala assim, não interessa o que você fez, não interessa por onde você andou, meu irmão, não interessa se você fez isso ou fez aquilo, não interessa que você pecou, não interessa que você murmurou, interessa que você voltou, interessa que você vem vindo, vai tomar uma decisão de não aceitar ficar longe da casa do pai. É essa a decisão que eu quero, que o Senhor deseja. E é interessante que no 21, 22, ele coloca o anel, ele sabia a medida. O pai sabia a medida do anel, certinho no dedo do filho, que apesar de que daria magrinho, mas colocou. Traz a veste, número tal, porque ele conhece, sandália, número tal. Queridos, estou dizendo isso porque o Senhor tem uma bênção sob medida para cada um de nós, porque Ele nos conhece como filhos. Ele sabe da minha, da sua necessidade. Ele sabe o tamanho exato da tua roupa, da tua sandália e do anel. Não vai faltar, não vai ficar agarrado, não vai ficar faltando. É o teu tamanho exato, porque o pai conhece o filho. Ah, queridos, que essa palavra possa ter entrado em teu coração. O pai te espera. O pai está ansioso. Nossa igreja tem um corredor até que longo. Você não vai precisar entrar e andar todo esse corredor, porque o pai vai ao seu encontro quando você botar a cara na porta. Ah, pastor, a porta está encostada. Irmãos, para com isso. A porta física pode estar encostada, mas a porta da casa do pai está aberta, escancarada. Volta, retorna à casa do pai, para que Ele possa restituir a você tudo aquilo que está sendo dissipado, tomado pelo inimigo. Ele quer restituir cada coisa sua, meu querido. Ele conhece todas as suas necessidades. Ele vai preencher totalmente o vazio do teu coração. A minha oração é essa a você que me ouve, querido. Principalmente a você que faz parte da nossa igreja. Comece a orar para tomar a decisão, retornar à casa do Pai. Lugar da onde você nunca deveria ter deixado. Nós temos um grupo de oração e um desafio de oração que o pastor lançou para alguns irmãos que estão comigo. Escudeiros, os 300 de Gedeão, eu digo sempre. Eu tenho orado por cada família, cada vida que já passou por esse ministério. Desde o início, numa sala lá no Jardim São Paulo com o pastor Elias, até os dias atuais, aqui no nosso templo da Avenida 7. Eu tenho orado para esses filhos que já passaram por esse ministério e hoje não estão mais conosco. Não interessa os motivos que fizeram saírem
e andarem por onde quiserem. Mas eu tenho coberto eles de oração, que esteja onde eles estiverem, eles estejam sob a cobertura da casa do Pai. E alguns que eu tenho orado insistidamente, para que possam retornar à casa do Pai. Talvez é para você essa palavra. Eu tenho minhas falhas, sou humano e limitado, mas eu tenho tido experiências com esse Deus e eu tenho me tornado um pouquinho melhor, com certeza. Mas o meu desejo é que você retorne, eu encontre a casa, o retorno da casa do Pai. E eu quero encerrar essa palavra trazendo uma palavra, um recado de exortação para esse grupo dos meus 300 de Gideão que tem me acompanhado, tem estado conosco, juntos, nós estamos juntos todos os dias, reunidos no templo, orando. Como diz um que se reúne comigo direto, que não falhou um dia, ele diz para mim que ele fica ansioso, pastor também, quando vai chegando um certo horário, eu já estou ansioso para correr à casa do Pai, porque o Senhor tem feito uma obra transformadora, maravilhosa, nesses cultos de oração, com certeza. Nos avisos depois eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas eu quero fazer uma exortação a esse grupo, porque esse filho que andou e voltou, ele tinha um irmão mais velho. Esse irmão não compreendeu o irmão mais novo. Ele não aceitou o irmão mais novo. Por N razões. Não vou ser duro com ele não, porque no passado também eu já fui irmão mais velho do pródigo. Errou, e pague. E hoje de andar com o Pai, eu tenho aprendido esse coração compadecido e de compaixão. E eu peço a esses queridos que ouçam a explicação desse Pai, que tomem posse dessa palavra, porque esses que estão voltando, estavam mortos e foram ressuscitados, e estavam perdidos e foram encontrados. Que essa palavra possa chegar a todos os corações e que possa ter edificado o meu e o coração dos irmãos mais velhos que não deixaram a casa do Pai, foram ousados, atrevidos, corajosos, e o Senhor tem nos guardado e nos abençoado. Mas nós saberemos reconhecer e ter um espírito de compaixão em nosso coração. Que Deus os abençoe grandemente. E a minha oração final é essa: a casa do Pai está aberta, o amor do Pai está disponível, e a minha oração, o meu desejo como do Pai, que você levante, tome uma decisão e corra para a casa do Pai. Que Deus, que o Pai te abençoe poderosamente. Eu entrego a sua vida, a nossa vida, nossa igreja, na autoridade e poder do nome de Jesus. Que a bênção chegue até a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.
santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido no arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Pode seguir as suas mãos e dizer mais uma vez: Santo é o Senhor, só Tu és santo, Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos. Te
te adoramos, Rei dos Reis. Tu és tudo para mim, Senhor. Tu és tudo para nós. Tu és exatamente tudo que precisamos, Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Queridos, eu só gostaria de deixar alguns avisos com os amados. Como eu já frisei, nós estamos nos reunindo todos os dias aqui na igreja. Houve uma confusão sobre o horário entre 18 e 19 horas. Quero dizer a você que o pastor e alguns irmãos estão vindo aqui todos os dias, 18 horas. Eu não vou quebrar esse ritmo nosso. Mas 19 horas, certamente nós estaremos aqui orando ainda, com certeza. Mas se você acha que é difícil para você algum horário desse, é só você nos avisar, dar uma ligada, mandar um recado no WhatsApp, que eu faço um esforço e fico aqui esperando você sim, para orar com você, com certeza. Mas nós temos vindo às 18 horas, está sendo um horário muito gratificante para nós, um horário muito que nós faz parte já do nosso dia a dia, e assim nós vamos continuar nos reunindo todos os dias. Até quando, pastor? Até realmente o Senhor dizer para nós para alterar alguma coisa. Não temos ainda a autorização municipal. Nós estamos dentro da classe 2 do governo estadual, onde as igrejas não podem ainda se abrir na parte presencial. Nós estamos com grupos. Por isso você pode vir tranquilamente, venha com a sua máscara, temos disponível álcool gel, as cadeiras estão afastadas umas das outras, há todo tipo de segurança aqui. E principalmente a cobertura do Senhor nos dá essa segurança. Mas vem orar conosco, todos os dias, todos os dias. Agora domingo que vem, dia 14, no domingo não vai ter escola dominical por enquanto, nós não temos escola dominical. Mas no dia 14, às 18 horas, nós vamos estar aqui orando, mas às 19 horas nós vamos ter um culto, não presencial, mas eu gostaria de convidar o amado que quebra essa resistência, dessa impossibilidade que você criou. Venha ter uma experiência conosco aqui em comunhão. Vamos ter louvor, não vamos fazer com uso de som, nada, vamos estar louvando ao Senhor e orando, clamando, amados, para que tudo isso passe logo, para que tudo possa voltar ao normal, realmente que possa ter paz e harmonia na nossa nação, principalmente. Então, domingo que vem, faça um esforço, querido, vença todos esses temores seus, procure estar com a sua família no domingo à noite aqui na igreja. A partir das 18 horas nós vamos estar orando, e às 19 nós vamos começar um período de louvor, de exaltação ao Senhor, uma palavra rápida, e estarmos clamando e orando ao Senhor aqui no templo. Essa semana é uma semana decisiva, agora que se inicia, onde o prefeito municipal se comprometeu com a liderança dos pastores de Rio Claro, com os conselhos, que vai fazer uma avaliação. Se houver aumento de números de casos, seja lá, eu não entendo muito bem a norma, a sequência que eles estão fazendo, mas se realmente não tiver aumento de casos, é bem provável que vai abrir, vai dar a concessão para que a igreja volte a funcionar normalmente, mas isso nós estaremos alertando e avisando. Mas até segunda ordem, nós não podemos abrir as portas, mas estaremos aqui reunidos domingo que vem. E nessa semana que se inicia, todos os dias, às 18 horas, realmente orando, clamando, para que todo esse temporal cesse, passe, e possamos voltar à normalidade, orando pela nossa nação chamada Brasil, orando pelos governantes, suplicando que eles possam ter discernimento, orientação do Espírito Santo. E fica novamente a minha reiteração, amados. Querido, retorne à casa do Pai. O Pai te espera para restituir
tudo aquilo que esses tempos você pode ter perdido. No nome de Jesus, que Deus os abençoe. Amém e amém.